Bom dia, irmãos. Hoje é domingo, nosso culto dominical de talvez o último, via vídeo, e nós poderemos então, domingo que vem, ter o nosso culto na igreja, localmente, tá bom? Então eu convido os irmãos a nós cantarmos o hino de número 358. 358, não há perigo. Muitos falam do perigo do caminho em que eu estou, mas não veem a luz que brilha ao redor por onde vou. Meu Jesus me guia aos passos e já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por ele eu posso andar. Falam mais de desenganos e de dura provação, mas Jesus me ampara sempre e me dá consolação. Meu Jesus me guia aos passos e já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Sei que meu amor é fraco e propendo pra pecar, mas com seu divino auxílio hei de sempre triunfar. Meu Jesus me guia aos passos e já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Vamos fazer uma oração, irmãos? Ó Deus amado, nós estamos nesta manhã na Tua presença e eu quero, ó Deus, suplicar a bênção do Senhor na vida dos casais da nossa igreja. Esta semana se comemora o Dia dos Namorados e eu quero neste momento, a Deus, pedir que o Senhor fortaleça o relacionamento entre os casais, que eles possam, ó Deus, ter o entendimento de como devem ser como família e que, ó Deus, eles possam, como marido, esposa, amarem um ao outro e cuidarem um do outro, Senhor. Eu oro, ó Deus, pelos casais da nossa igreja e peço a bênção do Senhor por cada um, Deus. Em nome e por amor a Jesus que eu oro nesta manhã. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a meditação na palavra do Senhor agora de manhã, Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Versículo 19 da palavra de Deus diz assim: Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Hoje de manhã eu quero falar sobre a unidade na vida do casal. E eu quero dizer para os irmãos que hoje em dia as pessoas não são muito unidas, Elas não são muito unidas. E Deus, irmãos, Ele não age em um ambiente de desarmonia e discordância. E nós podemos detectar isso como um fato real. Deus não age em um ambiente de desarmonia.
e de discordância. Então, irmãos, hoje de manhã nós vamos tentar desafiar os casais da nossa igreja a serem unidos, né? O marido e a esposa serem pessoas unidas, andarem juntas, pensarem da mesma maneira, né? Porque Deus então agirá neste ambiente familiar, porque haverá dentro deste ambiente união, e Deus então abençoará aquele casal. O casal, irmãos, ele para ser unido, uma coisa que eu acho que é importante isso, né? O casal tem que ter uma prática de oração, né? Casal que medita junto, né? Muitos casais cristãos estão vivendo hoje fora daquilo que Deus idealizou, irmãos. Brigas constantes, desrespeito mútuo e distância entre o casal são vistos em muitos lares. E além da infelicidade que isto produz em seus corações, ainda há a questão do mau testemunho dado e da vida espiritual que é prejudicada. Penso que este é um assunto que merece nossa atenção, pois o princípio de viver em unidade é algo que não apenas produzirá maior realização emocional no relacionamento, como também liberará sobre o casal as bênçãos do nosso Deus. Então é importante nós entendermos que a unidade, ela fará com que Deus, ele abençoe a nossa vida, porque nós estamos formando um ambiente harmonioso e concorde. Então, é importante nós entendermos que a unidade, ela é algo que Deus quer para nós como casais. É importante que nós consigamos visualizar o que a unidade do casal pode produzir em nossas vidas. E então seremos desafiados a sermos unidos, e não só sermos unidos, mas a preservarmos a nossa união. Também entenderemos porque o nosso inimigo, o diabo, ele, sendo o adversário das nossas almas, ele luta tanto contra a unidade dentro da nossa família, na vida do casal, na vida do marido e da esposa. E Jesus, irmãos, ele nos ensinou que a unidade e a concordância permite Deus agir em nossas vidas. Esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 18, versículo 19 e versículo 20, fala exatamente isto, né? A palavra de Deus fala lá, começa dizendo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então observe aqui, irmãos, que Deus, Ele abençoará aqueles que estiverem unidos, concordes em um propósito, juntos em um propósito, né? Por outro lado, a falta de unidade impede Deus de agir. A palavra de Deus nos mostra de modo bem claro que quando o marido briga com a sua esposa, sua mulher, algo acontece também na dimensão espiritual. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então perceba aqui que quando não há harmonia e união entre o casal, né, então essa falta de unidade vai impedir Deus de agir. E a palavra de Deus fala claramente aqui que quando o homem ele deixa de honrar a mulher como vaso mais frágil e começa a maltratá-la, ainda que seja somente verbalmente, o marido está trazendo uma série de problemas sobre a vida espiritual do casal. A Bíblia diz que as orações serão impedidas.
né? E é lógico que isso também vale para a mulher, embora quem mais facilmente tropece nisso seja o homem, o marido. O texto bíblico revela que depois de desonrar a mulher na condição de vaso mais fraco, com aspereza, sendo rude, falando mal, né, da esposa para outras pessoas, né, o homem, mesmo que clame ao Senhor, terá sua oração impedida, pois isso é um princípio que Deus estabeleceu e está sendo violado. Deus não age em um ambiente de desarmonia, irmãos, e discordância. Isto também, como eu disse no início, é um fato que Deus ele não age. Quando tentaram construir a Torre de Babel, as Escrituras dizem que Deus desceu para ver o que os homens faziam. E Deus mesmo, ao vê-los trabalhando em harmonia e concordância de propósito, declarou: eis que o povo é um em e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6 e versículo 7. Se os irmãos se atentarem a este texto, os irmãos vão ver aqui que Deus ele ressalta uma unidade entre a humanidade. E o que vemos aqui que essa unidade, ela remove os limites, né? Quando o casal se torna um e fala uma só língua, sem discordância, eles removem os limites diante de si. Deus pode agir livremente num ambiente destes, mas basta perder a capacidade de falar a mesma língua, que tudo, irmão, se perde naquela relação do casal e da família. No reino de Deus, quando dois se unem, o efeito não é de soma, mas de multiplicação. Moisés cantou acerca do exército de Israel. Um deles faria fugir a 1000 de seus inimigos, mas 2 deles faria fugir 10.000 de seus inimigos. Está lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 30. Então um só faria 1000 fugirem, mas quando 2 se unissem, então fariam com que 10.000 inimigos fugissem. A unidade ainda traz consigo outras virtudes. Podemos ver isso numa das figuras bíblicas do tabernáculo. O propiciatório da Arca da Aliança figura este princípio. O Senhor disse que ali ele viria para falar com Moisés. O propiciatório ou tampa da arca era o lugar onde a glória e a presença do Senhor Deus se manifestava. E nas instruções, irmãos e irmãs, para a confecção desta peça, nós vemos o simbolismo da unidade. Deus disse que os 2 querubins deveriam ser uma só peça de ouro batido. Com isto, falava simbolicamente da unidade entre os seus adoradores. Nós encontramos esta instrução para a construção ali em Êxodo capítulo 25, do versículo 17 até o versículo 19. Os querubins deviam estar com as asas estendidas um para o outro, está lá no versículo 20. O que fala da cobertura recíproca. A falta de unidade nos leva a agir com o espírito de Caim, que disse ao Senhor: acaso sou eu o guardador de meu irmão? Lá em Gênesis 4:9, quando Deus pergunta: onde está o teu irmão? Para Caim. E ele diz: eu sou o guardador do meu irmão, né? Falta de união entre a família, falta de união entre o casal. Em vez de trazer a bênção de Deus sobre a vida, traz então a desgraça, a miséria, a destruição. Mas quando estamos unidos, irmãos, nós cobrimos e protegemos aquele com o qual nós estamos unidos. Esta é uma virtude que acompanha a unidade, irmãos. A unidade, ela faz com que um proteja o outro. Há uma proteção, uma cobertura sobre a pessoa que nós nos unimos. Então, irmãos, aqui nós vemos que, no
caso específico aqui de Caim, Caim, ele disse a Deus: sou eu acaso o guardador do meu irmão? E isso, irmãos, denota que não havia união entre os dois. Havia uma concorrência, na verdade, entre os dois. E dentro do casamento, irmãos, entre o marido e a esposa, não há concorrência. Os dois têm que trabalhar para um objetivo único, né? Para que os dois sejam únicos em seus propósitos e objetivos. Eu sei que hoje, na situação dos nossos dias, as pessoas estão muito concorrentes umas das outras. Mas o casal não pode ser concorrente, irmãos. Um tem que trabalhar em função do outro. Eu tenho que trabalhar em função da minha esposa, a minha esposa tem que trabalhar em função da minha vida. Nós temos que ser unidos, termos o mesmo propósito, os mesmos objetivos na nossa vida. Jesus, ele fala sobre esta relação de unidade, e ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Eles refletem o que está dentro de nós. E a unidade é a capacidade de olhar olho no olho e estar bem. Particularmente, eu não posso concordar com casais que escondem coisas uns dos outros, seja no que se diz respeito à sua vida passada, erros e pecados, ou presente, como nas questões financeiras, por exemplo, né? Eu aqui quero acrescentar ainda, dizendo para os irmãos que por causa deste celular, as pessoas estão se perdendo hoje em dia, irmãos. Elas estão se perdendo. Elas deixam de conversar, elas deixam de compartilhar para ficar no celular, né? O celular é útil, irmãos e irmãs, mas ele não pode ser mais importante do que o seu marido, do que sua esposa. E ele não pode conter informações que o outro não possa ver. O celular não pode ter segredo, irmãos. Nós não podemos guardar segredo um do outro. É isso que está destruindo a harmonia e a unidade dos casais. Cada um está vivendo vidas separadas. E nós não podemos viver assim, porque Deus, no seu propósito, Ele deseja que o casal seja unido, né? Acredito que a unidade verdadeira, irmãos e irmãs, exija que nós removemos as pendências, né? As pendências da nossa vida. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. A palavra do nosso Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quanta gente, meus amados, minhas amadas, estão vivendo vidas duplas e não entendem que mais cedo ou mais tarde nós temos que resolver as nossas pendências. E a palavra de Deus recomenda que a gente não encubra as nossas transgressões, mas antes confesse, abandone as nossas transgressões, porque se nós fizermos isso, nós alcançaremos misericórdia de Deus, irmãos. Deus nos perdoará e nos dará a oportunidade de nós vivermos uma nova vida aqui neste mundo. Quanta gente, irmãos, vive carregando o peso do pecado nos seus ombros. E o pecado pesa muito, irmãos. Pesa muito o pecado. Nós temos que entender que Deus, Ele está longânimo e misericordioso e sempre pronto a nos perdoar. Então, no relacionamento entre o marido e a mulher, não pode haver, irmãos, nenhuma coisa oculta. Tem que ser tudo olho no olho, né? Nós não podemos ter nada escondido. Nós não podemos ter nenhuma pendência. Ninguém consegue, irmãos, sinceramente falando, olhar olho no olho de uma pessoa quando nós não estamos bem.
Quando Jacó fala para a sua família que as coisas já não estavam bem entre ele e Labão, seu sogro, manifesta a sua expressão dizendo: vejo que o semblante do seu pai já não é o mesmo para comigo. Então, quando as pessoas não estão bem uma com a outra, o semblante daquela pessoa muda. Gênesis 31:5, aqui nós vemos Labão falando sobre isso. E o Senhor Jesus fala que os nossos olhos são a candeia do corpo. Elas refletem o que está dentro de nós. E a unidade é a capacidade de olhar olho no olho, então. E particularmente, nós não devemos, então, irmãos, esconder nada um do outro. Tem maridos que não querem que as esposas saibam quanto que ele ganha. Ou esposas que não querem que o marido saiba quanto que ela ganha. Não, é fruto do suor do meu trabalho. Ninguém tem que saber. Isso não existe, irmãos, entre o casal. O casal tem que ser unido em tudo na vida. Eu acredito que a unidade verdadeira exige que haja remoção ou acerto das pendências, como diz lá em Provérbios 28:13. Às vezes fingimos, irmãos e irmãs, um comportamento só para agradar ou não desagradar as pessoas, né? O que diverge do ensino da palavra de Deus. Este teatro não produzirá nenhuma unidade de verdade, irmãos, verdadeira. Temos que aprender a ser francos, como está escrito. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, né? Às vezes, irmãos, alguém vai chamar a minha atenção, eu não tenho que me sentir ofendido por causa disso. Eu tenho que agradecer a pessoa, porque isso mostra que ela se importa comigo. Quando alguém vem e fala: olha, o que você está falando, o que você está fazendo não é correto, eu não tenho que ficar ofendido quando ela vem falar isso, porque se ela está falando isso é porque é sinal de que ela se importa comigo. Eu tenho que agradecer a pessoa porque ela está me corrigindo, ela está me mostrando um melhor rumo para o meu caminho, né? E Provérbios 27, versículo 5 fala isso, que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Tem tanta gente que diz que ama, irmãos, mas não se importa se eu estou andando por um caminho errado, e se por eu estar andando no caminho errado, eu vou lá no final me dar mal. Isso não é amor verdadeiro, irmãos. O amor verdadeiro vai chegar para a pessoa e falar: olha, o que você está fazendo está errado, eu amo você, eu não quero que você seja prejudicado por causa disso. Então Paulo, irmãos, escrevendo as suas cartas, ele censurou esse tipo de comportamento dúbio quando escreveu aos crentes na Galácia e na Frígia. Ele falou sobre como o apóstolo Pedro, em certa ocasião, agiu assim para ser diplomático, e que esta atitude conseguiu atrair até mesmo o próprio Barnabé, que era companheiro de Paulo nas viagens missionárias. E ele o censurou publicamente. Então Paulo fala isso lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14, né? Porque Pedro, ele estava sendo politicamente correto. Ele estava ali junto com os gentios, conversando em comunhão, mas quando os judeus chegaram, ele abandonou os gentios e foi ficar com os judeus. E Paulo, ali atento, percebeu isso. E ele, percebendo o perigo dessas facções, ou desses grupelhos, ele então chamou Paulo na frente de todo mundo e repreendeu Paulo, Paulo repreendeu Pedro, dizendo: Pedro, está errado o que você está fazendo. Nós temos que ser unidos, gentios e judeus. Em Cristo nós somos um. E o casal, irmãos, não pode ser desunido. Então, irmãos, eu quero nesta manhã ressaltar com os irmãos que a Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor. O conselho dado a Timóteo na hora de corrigir os que se opunham foi o de usar a mansidão. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25.
A unidade manifesta a verdade de forma bem mansa. Então, irmãos, quando nós amamos as pessoas, nós vamos se importar com elas, nós vamos falar com elas, para que elas possam corrigir o rumo que elas estão andando. Então a unidade ela é muito importante na nossa vida. Ela é importante na vida do casal, irmãos. Porque se você não for unido, certamente então Deus, Ele não poderá agir na nossa vida familiar, irmãos. Porque, como eu disse inicialmente, Deus não age em um ambiente de desarmonia e discordância. E este é um fato relevante na vida do casal cristão. Eu quero perguntar para você nesta manhã, como está o seu relacionamento com sua esposa? Você, marido, como você tem tratado a sua esposa? Como vocês estão no relacionamento? Vocês são unidos? Ou cada um vive a sua própria vida? Estão juntos, mas separados? Como está a vida de casal? Como está a sua vida, minha amada irmã, com seu marido? Vocês dois têm coisas escondidas um do outro? Esse celular tem impedido vocês de serem unidos e agradarem a Deus com esta união, em que Deus então, através desse ambiente harmônico e concorde, irá abençoar esta família, porque são unidos de verdade? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Eu quero desafiar você hoje de manhã a acertar a sua situação. Se você tem alguma dificuldade com sua esposa, se você tem alguma dificuldade com o seu marido, eu quero nesta manhã desafiar você a primeiro confessar os seus pecados a Deus, pedir a Deus perdão, porque Ele é misericordioso e longânimo, e Ele está sempre pronto a perdoar. Então você pedindo perdão a Deus, Deus perdoará os seus pecados e purificará você de toda a sua injustiça. E você junto com seu marido, e você junto com sua esposa, vocês serão unidos. E Deus então abençoará este casal, porque os dois são unidos. Então vamos orar. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça diante de Deus. Ó Deus amado, nós estamos neste dia, nesta manhã, meditando na Tua Palavra, e o tema foi união entre o casal. Eu quero a Deus suplicar que os casais, os irmãos que estão assistindo este vídeo, possam, ó Deus, ser despertados para este tema, serem unidos, ó Deus, e que o diabo, que é o nosso adversário, que ele tenta destruir, ó Deus, esta união entre o marido e a esposa, que o Senhor, ó Deus, possa estar fortalecendo o casal, para que eles possam ser unidos e certamente alvo das bênçãos do Senhor. Ó Deus, não deixe que nada impeça que os casais que estão assistindo este vídeo nesta manhã possam ser unidos, e que esta união no Senhor possa resultar em uma vida de bênção, uma vida de amor, de harmonia, de união entre os dois. Eu oro por eles, ó Deus, e peço a bênção do Senhor, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe os irmãos, tenham um ótimo dia, e aos casais, que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sejam unidos, irmãos, né? Nós estamos vivendo numa época de individualismo, e Deus quer que o casal seja unido. Uma corda única é mais fácil de quebrar, mas quando duas cordas se unem, é mais difícil de ser quebrado, irmãos. E a Bíblia também fala que é melhor ser dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda aquele que caiu a levantar. Então, vamos ser unidos, vamos valorizar o nosso marido, vamos valorizar a nossa esposa, irmãos. Vamos entender que nós estamos aqui para servir um ao outro, não para que as pessoas nos sirvam, mas para servir um ao outro. Deus, Ele quer que a gente aprenda a viver de forma correta aqui neste mundo.
E eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs, que os irmãos sejam abençoados pelo Senhor nosso Deus, em nome do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Grande abraço e até hoje à noite, se o Senhor nos permitir.